Você já deve ter ouvido falar sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é muito ouvido hoje em dia, onde as pessoas que dizem ser batizado com o Espírito Santo não tem problema hoje de pecar, porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados. Independentemente de se é batizada ou não, se ela errar, Deus perdoa. Nós estamos no tempo da graça. É assim que muitas pessoas têm se enganado e estão usando de heresias. Você sabe o que é heresia? É uma interpretação ou uma doutrina falsa. É uma teoria, é uma ideia, é uma prática que nega ou contraria a ordem estabelecida por Deus. Ou seja, há muitas pessoas que não só dizem, mas vivem assim, de forma herege, ou seja, contrário à ordem de Deus. Deus constituiu, através do Senhor Jesus, depois que ele ascendeu aos céus, a igreja dele. E muitos usam de desculpas hoje em dia para dizer que pode buscar a Deus desde a sua casa, de qualquer lugar. É verdade, todos devem continuar buscando a Deus, mas a Bíblia nos ensina a separar tempo para ir à casa de Deus. Porque naquele momento que você vai à igreja, você ouve não o que você quer ouvir, você ouve aquilo que você precisa ouvir. Então muitas pessoas estão se enganando, colocando em práticas essas ideias diabólicas que têm afastado a muitas pessoas da fé. Eu gostaria que você, ouvinte, pensasse no que se refere a você. Vamos avaliar, vamos observar as nossas palavras, se temos cometido erros com o que falamos, com o que pensamos, com o que achamos. E a única forma que a gente pode entender se o nosso caminho está errado é quando a gente verifica, quando a gente observa, quando a gente avalia. Isso se faz com uma fé inteligente. A fé inteligente absorve o que a palavra de Deus diz e confere o que tem sido de fato e de verdade na realidade, na vida. Então, aproveite agora na tarde musical para você pensar em si mesmo. Eu vou estar aqui pensando em mim e, inclusive, vou orar para que eu não seja enganado com nenhuma teoria, ideia errada. Mas não só vou orar, mas também conferir a mim mesmo. Então voltamos após essa trilha musical.
Viviane, o que tem a ver a heresia com a cobiça? Tem tudo a ver, porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, ela não aceita, ela rejeita a verdade, ela rejeita o temor a Deus. A carne sempre dá liberdade para as suas vontades, desejos, inclinações. E está escrito, porque as obras da carne são manifestas, são vistas, em outras palavras, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, que é o tema de hoje. A heresia é a interpretação falsa, a doutrina falsa, a teoria, a ideia, a prática que nega as ordens estabelecidas por Deus, a disciplina, o mandamento dele. Então, porque muitos querem agir do seu jeito, então cria-se uma teoria, uma ideia para que as pessoas aceitem de uma forma mais sem custar tanto, sem custar nada, aliás, né? Como diz a palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Já pensou? Você aceitar uma ideia por causa de uma vontade própria, um desejo, e negar a Deus por causa desse seu desejo, isso não seria cobiça? Você querer uma coisa que não lhe convém? Ou seja, fazer as coisas do seu jeito? Negam Jesus, negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmas repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você sabe, blasfemar é corromper, é envergonhar o caminho da verdade. Blasfemar contra Deus. Você querer fazer as coisas do seu jeito. E muitas pessoas vão seguir essas ideias, esses pensamentos. E por quê? A Bíblia diz o seguinte: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, Deus, ele vai dar a sentença para essas pessoas que estão usando de argumentos por causa da sua avareza, do seu apego ao dinheiro, à riqueza. Estão voltados a olhar pela sua condição financeira. Ou seja, eu vou dar um jeitinho aqui para eu ganhar mais dinheiro. Eu vou falar um jeito que agrada as pessoas, para as pessoas me darem mais dinheiro, mas de uma forma falsa, enganando as pessoas. Sabe? Deus, ele vê tudo. E ele dá o seu tempo. Ele dá tempo, porque o próprio tempo será contra aquela pessoa. A verdade que ela tem ouvido será contra ela. A oportunidade que ela teve será contra ela. Ou seja, essas pessoas que estão enganando, que estão trazendo heresias baratas, essas ideias, essas práticas diabólicas, elas atraem o público por causa da facilidade que elas querem levar ao Evangelho. O Evangelho tem o seu preço, o seu sacrifício.
de você ser verdadeiro, de você andar em obediência a Deus, ou seja, se sujeitar a Deus, não do seu jeito, não a sua vontade, não a sua ideia, não os seus argumentos, senão ao que Deus diz. Por isso é tão importante você, ouvinte, ler a Bíblia. Quando você ler a Bíblia, você passa a entender os pensamentos de Deus. Se você se interessa em meditar a palavra de Deus, você começa a observar a si próprio e corrigir as coisas erradas. Mas se você não lê a Bíblia, como é que você vai corrigir os seus atos? Como é que você vai ser detalhista e observar o que tem feito errado? Bem, a consciência é de cada um de nós. Agora, nós temos que colocar em prática. A palavra de Deus é para todos nós. Não é para alguns, é para todos. Receba ela e faça uso de uma fé inteligente, que raciocina, pautado no que diz a palavra de Deus. Siga as orientações de Deus, não os seus pensamentos, não os seus impulsos, os seus sentimentos, porque eles são traiçoeiros. Eles cobiçam contra o Espírito. Você imaginou isso? Então, por isso, precisamos estar atento, vigiando.